Comparando com o primeiro lá de cima, com o lado do solo amarelo, ele também é diferente. Esse solo é muito mais jovem, esse solo ainda não tem horizonte B. É um material mais arenoso e ainda não evoluiu para formar um horizonte B. Esse solo é um solo que não é um solo jovem, né? Nós chamamos de neossolo regolítico. E por que esse neossolo regolítico? Porque dentro dos neossolos nós temos os neossolos litólicos, são aqueles bem rasinhos, tem os regolíticos, neossolos quartzo-arênicos e tem os neossolos flúvicos. Qual é a diferença desse para o neossolo quartzo-arênico? Esse é o neossolo regolítico. A diferença fundamental, essencial, é a presença de minerais primários de fácil intemperização, no caso o feldespato. Vocês vão ver logo adiante que tem presença de feldespato, também outros minerais primários de biotita, muscovita, que se transformam em argila. Então eles são materiais primários que se intemperizam e se transformam em argila. No caso ele distingue dos neossolos quartzo-arênicos, porque o neossolo quartzo-arênico ele é arenoso, quartzoso. Ele é virtualmente desprovido de materiais primários que se intemperizam. No caso do feldespato aí. Ele é essencialmente constituído de quartzo. O quartzo não se decompõe. Ele parte tudo, mas não se decompõe. Ele é um material de dureza 10, não se decompõe. Então aí nós estamos perante um neossolo regolítico, que ele distingue do neossolo litólico pela profundidade, né? Ele não tem horizonte B ainda, como o neossolo regolítico litólico também não tem, só que ele é profundo. E ele é profundo, então ele é tem muito mais uso do que o neossolo litólico. Então nós, no caso aí, comparando com os outros neossolos regolíticos, é essa cor escura. Normalmente o neossolo regolítico, ele é mais claro, cor acinzentada, é bem claro. Então esse solo aqui chamou atenção, né, por essa cor mais escura. Então nós vamos ver, e por isso que ele foi considerado como úmbrico. Ele é distrófico, porque ele tem saturação de bases baixa, né? O valor V dele é menor do que 50%, e também por ele ter esse horizonte A escuro, que é um tipo de horizonte A proeminente, né? Ele fica então com úmbrico. O úmbrico ele não é úmico, como aquele lá de cima, mas é úmbrico, é escuro, mas não tem um teor de matéria orgânica suficiente para entrar nos úmicos. Então, essencialmente constituído de quartzo e feldespato, pode ter mica e etc. E por isso ele é distinto das areias neossolos quartzo-arênicos. Em questão de uso, ele é muito mais utilizado, porque os neossolos regolíticos eles contêm feldespato. O feldespato libera potássio para as plantas. Então, em termos de utilização, ele é muito mais usado do que os neossolos quartzo-arênicos, que são também arenosos, mas não tem feldespato. Vocês estão vendo aí que pode ver aí os teores de argila, né, que são baixos, né, são solo de arenoso. Já mencionei que ele não tem horizonte B ainda. Vocês veem aí na página 39, aqui no horizonte AB já tem caulinita, quartzo, tem biotita e feldespato. São dois minerais primários que se intemperizam e se transformam em argila. E no horizonte C1, ali estão vendo naquela altura, ele tem caulinita, quartzo, biotita e feldespato. Então, ele, você não vê assim a olho nu, mas se você pegar
uma terrinha, botar água e tal, você vai ver que vai ter aparecer os grãos de feldspato. O difratograma dele mostra o que? Caulinita, né? Quartzo, que é o que tem mais, biotita, que é a mica preta, e feldspato. Então, são minerais primários, apesar de ser traço, pequena quantidade, mas são importantes em questão de liberar nutrientes para as plantas. Então aqui ele fala que na difratograma que são basicamente quartzosos, com alguns traços de caulinita, plagioclase, que é um tipo de feldspato, e biotita. Só corrigindo uma coisa, doutor Paulo, aí na mineralogia, se vocês olharem aí no difratograma, que está na página Pode acrescentar aí. 38, na página 38, aparece uma reflexão bem grande aí, que eu creio que ela está equivocada aí, na realidade, porque o quartzo, a maior reflexão é no 0,33, e aqui essa reflexão maior que está aqui está no 0,43. Certamente não é a do quartzo, que a segunda do quartzo é 0,42 ou pertinho do 0,43. Então, a interpretação é que certamente é proveniente dos feldspatos, que são os minerais primários facilmente temperizáveis. E se a reflexão apareceu tão nitidamente aqui na terra fina, é porque tem uma quantidade que certamente excede aquele percentual mínimo de 4%. Logo, atende bem ao requerimento dessa subordem, que teria que ter minerais primários facilmente intemperizável com esse percentual mínimo de 4%. Logo, pelo difratograma de raio-x, a gente já pode deduzir que atendeu a esse requisito. O que falta aqui depois é a gente fazer algumas correções nas interpretações, mas já de antemão nos indica que tem esses minerais primários que atendem esse requisito da subordem. Então, a difratometria aqui ajudou a resolver esse problema para diferenciar os neossolos quartzarênicos dos neossolos regolíticos, já que aqui é o caso do neossolo regolítico. Era essa a observação que a gente gostaria de fazer para complementar a interpretação dos resultados de análise que nós temos aqui na página 38. Continuando a falar sobre o uso dele, por exemplo, eles só são distróficos, né? Você pode ver o milho aí bastante raquítico, as folhas amarelas, quer dizer, com deficiência, mas para algumas, por exemplo, fruticultura, você está vendo mangueira, cajueiro, eles são solos profundos e que permitem o sistema radicular aproveitar um volume grande de terra, né? Então, para floresta, para culturas perenes, tipo essas que estão aí, caju, etc., ele se presta bem. Ele é profundo. A precipitação pluviométrica, professor, aqui histórica é de 1.100 milímetros. 1.100 milímetros. A proximidade com a areia, né? Nós estamos a poucos quilômetros de areia. Então, isso aí, bom, tem também os usos não agrícolas que eu... Depois eu posso dar uma palavrinha sobre isso. Bom, gente, eu queria destacar também desse solo a classificação popular. Ele é conhecido popularmente como terra de maçame. Tá? Essa parte mais solta aí que está sendo apresentada aqui, né? Regolítico é uma referência a material muito solto, né? Um termo da geologia. Aqui popularmente é conhecido como maçame e existem produtores aqui que não produzem nada, simplesmente vendem isso. A carrada de maçame está em torno de R$300, né? A carrada de maçame, que isso é usado na construção civil, na mistura lá com cimento, com areia, né, comumente. Então, quem constrói por aqui não costuma comprar isso, porque já tem esse recurso naturalmente por aqui, né? Uma outra particularidade desse contexto aqui é os afloramentos rochosos. Daqui a pouquinho a gente vai ver ali uma pedreira, né, que produz ali o paralelepípedo, os meio-fios, as britas e tudo mais. Eu era criança, eu sou desse contexto aqui também, e já via, para mim a impressão que eu tenho é que não tiraram nada daí, mas, né, contribuiu para calçar as ruas aqui de Remígio, de Areia, de Esperança e região, né? Então nós temos pelo menos 3 pedreiras em torno desse ponto aqui, muito próximos, distâncias de aproximadamente 3, 4 quilômetros,
a gente tem esses afloramentos de gneiss e granito, né, que refere-se ao PEGN, né, complexo gnéisico migmatítico. Então a gente tem rochas graníticas e gnéisicas aqui muito facilmente. E a história da pedra que cresce? Pronto, tem uma história interessante aqui, o professor Coelho destacou. Na minha dissertação de mestrado, aqui sob a orientação do professor Rui Bezerra Batista, tá? Nós tivemos aqui um contato com a comunidade de Mata Redonda, que ainda é Genipapo, Mata Redonda está um pouquinho mais para cima. E lá num dos ciclos, né, a gente chamava de ciclos, de reuniões com os produtores, porque chamou muita atenção a gente cavar esses buracos, as trincheiras nas terras deles, né, e aí eles aceitaram se reunir conosco. Numa das aulas lá, sobre erosão do solo, um deles pediu a palavra, seu Simão, convidou a todos que saíssem na janela, apontou uma pedra que tem lá, uma rocha, né, e disse assim: olha, professor, pelo que eu entendi aí, né, o professor Rui tinha convidado a ele a dar um exemplo, quem tinha entendido o assunto, ele apontou da janela uma rocha que na infância dele era bem pequenininha, e que a rocha agora está maior do que a gente, né, a altura de um ônibus desse aí. Ele disse: pelo que eu entendo, rocha não anda, pedra não anda crescendo, eu acho que as terras estão se afastando dela, né? Então, uma percepção da erosão, né, hídrica e eólica aí muito viva daquele encontro, né? Por isso que o professor Coelho destacou. E por fim, para finalizar a minha fala, eu queria dizer que também nós estamos aqui na unidade de mapeamento PE11, né, e é composta por uma associação de solos. O solo predominante é o neossolo regolítico, mas nós temos a associação com argissolos e também com planossolos, né? Um outro ponto ali, o professor Coelho vai mostrar que o solo começa a dar indícios de transição. E aí a população, que não é besta nem nada, aqui local, né, também fez uso desse recurso, né, o horizonte mais argiloso, para confecção ou fabricação dos tijolos manuais, Além da fabricação de farinha, que aqui tinha casa de farinha em quase todas as propriedades, tem também o uso não agrícola no período seco, com a pedreira aí, como eu vou mostrar para vocês, e também a fabricação dos tijolos manuais, que hoje é muito valorizado, né, na construção de restaurantes, de casas rústicas e tudo mais, né? A valorização não chegou aqui ainda não, porque eles estão desestimulados, que sai ao custo de R$200 o milheiro, e eles não estão querendo fazer isso. E uma outra preocupação própria dessa atividade também é que eles têm ido buscar lenha para fabricação de tijolo cada vez mais distante, porque não há ainda a consciência de formar os bosques energéticos, viu, professor Leonardo, aqui, né, para manter a atividade. Então, dentro da ecologia vegetal, a gente poderia pensar num projeto dessa natureza, né? Enviamos, inclusive, para o Fundo Tutorial do Vice 2 projetos. O primeiro foi aprovado, que tem uma bacia de Mamanguape, implantação de bosques energéticos, e o segundo, sem ter que entender, que não era importante, não aprovou, que seria para cá. Tá joia. Então, minha fala diz respeito a isso, já daqui a pouquinho a gente vai mostrar esses recursos, né, não agrícolas. Olhando as análises dele, na página 40, vocês veem aí que são solos, né, dispróximos, né? Tem um ligeiro saturação de base um pouco mais alta na superfície, graças à matéria orgânica, né? São solos arenosos, com um grande predomínio de areia grossa, ele é grosseiro. E isso aí interfere também na utilização do solo. A relação areia grossa com areia fina, quanto a areia fina é maior, e tem uma retenção de água e tudo. Esse não, esse tem um grande, mais de 50% de areia grossa. Então, um solo bem permeável, a água passa com facilidade, resseca com mais facilidade, né? Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção com relação ao carbono orgânico. Esse solo, normalmente, eles têm um teor de carbono baixo, de 0,4 de percentagem, 0,4, 0,5. Esse aqui está na superfície, a própria cor é mais escura, ele tem 1,7, né? E vai para 0,9 de percentagem. Quase 1%, então são teores bastante elevados em relação ao que se conhece nos regossolos, que não tem essa cor assim. Eles são de cor mais clara. Só um parênteses, doutor Paulo, se eu permite. Quando a gente estava andando por aqui com o professor Roseilton aqui na região, me chamou a atenção vendo sempre mais escura essa superfície, né?
Porque nos agrestes típicos a gente anda e vê aquela superfície branca, talvez até ali na roça do professor Azeildo a gente possa notar que ela é muito mais clara a superfície, quase branco, a gente vê sempre muito branco. E ao passar aqui na região, a gente notou sempre mais escuro, uma coisa mais escura. Nos chamou muita atenção de ter um perfil representativo dessa condição diferenciada. E visivelmente agora a gente vê pelas análises, né, um teor de matéria orgânica refletido pelo teor de carbono é muito mais elevado, praticamente o dobro ou triplo do que é mais comum nos solos dessa classe aqui. Então é uma coisa realmente bem surpreendente essa quantidade de carbono que reflete na matéria orgânica, que reflete, claro, na CTC do solo e no seu conjunto de propriedades. Então é uma coisa bem diferenciada, mas é típico de zona de transição, como foi colocado aqui. A gente está numa transição de uma floresta caducifólia para uma caatinga hipoxerófila. Então, nessas condições meio transicionais para a zona mais úmida, então é comum aparecer esses solos um pouco mais enriquecidos de matéria orgânica. Agora, tem um outro elemento aqui, complementando nas análises, é que nos dois últimos horizontes, se vocês olharem na página 41, não sei se o Dr. Paulo já tinha observado, tem um teorzinho da percentagem de saturação por sódio maior do que 6%, entre 6 e 15%, o que leva à característica, o reconhecimento do caráter solódico aqui. Então aí nos leva também a fazer uma pequena correção na sequência de horizontes. Ao invés de ficar AP, AC, C1, C2 e C3, pelos dados analíticos, a sequência ajustada, vocês podem corrigir no de vocês, ficará AP, que é o horizonte cultivado, né? O AC, a transição do A com C, C maiúsculo e não minúsculo, tem uma incorreção aqui também na página 41, AC maiúsculo, né? E não AC pequeno. Porque senão ficaria o horizonte A com concreções, e não é isso, é uma transição. É AC, transição do A grande para o C grande, né? Depois vem o horizonte C, em vez de C1, depois CN1 e CN2. Então essa seria a sequência mais correta, né, a nomenclatura correta da sequência de horizontes conforme a morfologia e os dados analíticos. Então era essa a observação. Acho que agora, se não tiver mais outro comentário, a gente pode ir direto para a classificação taxonômica, né? Você quer fazer mais algum comentário? O professor Iede, da casa também, gostaria de fazer um comentário. Não, aqui é C. Isso. Eu tenho um comentário, talvez assim, a relação, você colocou para um dos fatores que pudesse estar relacionado com essa maior preservação da matéria orgânica aqui, seja a questão da friagem, como diz, da temperatura. Isso aqui deve estar ocorrendo porque esse é um topo que vem se elevando, aqui é o limite máximo. Talvez esse caso aqui, a temperatura aqui, a precipitação seja um pouco maior, mas isso talvez não é muito indicativo, mas a temperatura desse... 600 metros aqui. Exatamente, esteja relacionado a isso aí. Então, nesse regressor, talvez esse maior teor de matéria orgânica, a preservação dessa matéria orgânica, esteja relacionado a médias mais baixas de temperatura. Também. É possível, né? Relacionado com esse comentário que você fez, O professor Leonardo aqui também está perfeitamente inscrito. correto, e com a umidade, né? Que aqui é um pouco mais úmido, né? Cadê o outro? Eu só gostaria de ressaltar que normalmente esses regonçolos eles têm um horizonte A fraco, moderável. Aí nós temos a distinção está ali, distrófico úmbrico. Ele tem um horizonte A proeminente, bem desenvolvido, bem escuro, com uma matéria orgânica. Isso aí distingue da maioria, da grande maioria dos nossos neossolos regolíticos. Esse mesmo comentário aí, é que é possível a gente encontrar aqui agisolos, esses horizontes, as com maior conservação de matéria orgânica, em agisolos, inclusive até em solo litólico, tá? Perto da fazenda da usina Santa Maria, antigamente, tal, em condições de frente planalto, pela umidade, maior umidade, talvez, né? Isso aí pela temperatura, pelas condições de altitude. Essas duas coisas permitem. Professor Leonardo. Bom, é só uma curiosidade, mas pegando o gancho aí que o professor Coelho falou da matéria orgânica, esse teor de matéria orgânica constatado, maior, ele seria remanescente da cobertura de floresta que havia há algumas décadas, provavelmente nisso haja vista a condição que permite conservar essa matéria orgânica
ela não seria uma matéria orgânica que estaria se acumulando, mas uma matéria orgânica remanescente de quando isso aí havia uma floresta semelhante àquele primeiro lugar que a gente visitou. Seria isso? Ok, boa observação. Acho que foi muito boa a observação. Mais algum comentário? Mais algum comentário? Senão nós queremos mostrar a vocês ali a pedreira e o solo transicionando para... Antes disso, eu acho que cabe aqui um outro comentário que é importante, que é uma contribuição aqui para o sistema brasileiro de classificação, já que trata-se de uma classe nova que ela não consta ainda quer dizer, tem essas mesmas características em outras classes, mas não tem nessa mesma classe. Então, logo aqui cabe uma observação relevante. Trata-se da subordem, como já vimos, dos neossolos regolíticos, né? Ordem neossolo, subordem regolítico. Aí no terceiro nível junta-se, já que foi uma coisa que o comitê decidiu, no terceiro nível junta duas características, o caráter distrófico com o do carbono, do tipo de horizonte A. Ele ficaria junto distro-úmbrico, né? E não distrófico úmbrico, junto as duas, distro-úmbrico, e no quarto nível a característica do sódio, que fica solótico. Então ele ficaria, essa classe nova, o nome mais ajustado, conforme o que já tem no sistema, é só juntar as peças, né? Fica neossolo, regolítico, distro-úmico, solótico. Aí ele bate certinho com tudo que ele tem. Quer dizer, o sistema classifica bem, faltava só fazer esse ajuste. E trata-se de uma classe nova que ainda não estava prevista no sistema. É uma contribuição que esse evento coloca à disposição do sistema para implementar. Sim, ainda tem uma característica que eu esqueci de falar. Ele é espessarênico, porque ele é arenoso. Então, na realidade, corrigindo, né, fica neossolo, regolítico, espessarênico, aliás, distro-úmico, espessarênico e solótico. É tudo isso. Entra tudo isso na classificação, porque tem aqueles que atinge a faixa de textura média, não cairia no espessarênico, a não ser que se mude essa terminologia. Mas enquanto ela tiver com essa conotação de arênico e espessarênico com a textura arenosa, então ele entra com esses termos aí, né? O distro-úmico, espessarênico e ainda solótico, porque cabe no quarto nível. Deixa eu colocar uma questão aí. Quando a gente trata com alumínio... pessoal escutar. Quando a gente classifica alumínio, alítico, alumínio, a gente tem uma quantidade mínima de alumínio que tem que ter. Exatamente porque você não está classificando como alítico, alumínio, um solo que tem uma quantidade de alumínio muito pequena. Isso. A quantidade de sódio aí eu acho muito pequena para se colocar um caráter solótico. Não é nem 0,3 lá embaixo. A não ser que se coloque no sistema como regra, todos os solos arenosos não colocar essas características, porque elas seriam um pouco relevantes. Mas porque a quantidade de sódio é pequena, o teor de argila é muito baixo e a CTC é muito baixa. Então qualquer coisinha leva uma saturação. Sem ter implicação nenhuma. Acho que isso é uma coisa que o comitê pode discutir. Isso é um assunto que tem que levar para o comitê para a gente discutir. E resolver. Porque, claro, os solos muito arenosos, inclusive a atividade da argila, se calculada para esses solos mais arenosos, até a textura média leve, dá errado também. Dá latossolo com argila de atividade alta, o que é incoerente, né? É então, a mesma coisa do alumínio. Se você não for considerar o limite de 4, que a gente considera para alumínio, tem muito solo por aí que ia ser alumínio. Então, nos neossolos quase arênicos também a gente constata lá na bacia do Jatobá Tucano areias solóticas, pela mesma razão. Enquanto não for normatizado, que não se use para a classe areia franca esses caráteres, a gente está adicionando no sistema porque faz parte do sistema atual, do modelo atual, mas a gente sabe que é uma coisa pouco relevante e até pouco estável, né? Porque é fácil de tirar esse sódio aí. Qualquer chuvinha leva ele. Maeli está inscrita aí também. O que eu queria era fazer um comentário dos dados que eu resgatei, eu analisei do IBGE com relação à produtividade agrícola desses municípios que nós estamos estudando. Então, eu observei que o município de Remígio tem uma produção agrícola muito menor em relação ao de Areia, o que era de se esperar. Porém, em valores reais, depois se alguém quiser vai poder consultar isso nos anais do programa, que foi um resumo que nós publicamos, em valores economicamente, isso se aproxima muito do município de Caturité, que tem como base agrícola a produção leiteira. Então me chamou a atenção, eu induzi que possivelmente essas terras aqui no município de Remígio
que são cultivadas mais com culturas anuais, como milho, feijão e mandioca, e algumas fruticulturas, como é o caso do caju, e poderiam estar sendo subutilizadas. Então, queria perguntar para o professor Clínio ou para o professor Coelho se tem alguma limitação nesse solo que ele produz tão pouco em relação à extensão do município e à condição de clima também, porque tem umidade semelhante à areia e está numa condição melhor do que a região do Cariri. Provavelmente, a forma como foi coletada a informação, a estatística da região, ela não condiz com a distribuição de solos daqui, provavelmente. Porque se for coletar as informações inerentes a essa classe, ela é muito melhor, claro, do que o solo lá daquela região seca, bastante seca. Então, certamente, os valores estatísticos que a gente vê não condizem, não casam bem com a distribuição, com a geografia de solos, digamos assim. É uma média que não reflete bem a geografia. Porque é de se esperar, olha, um solo como esse para mandioca, para feijão de corda, para batatinha, batata doce, é um solo muito adequado para essa finalidade. Para caju, então a produtividade, se for comparar com o Cariri lá, é longe disparadamente melhor aqui. Então acho que a estatística ela não está condizente com a geografia. Nesse caso não funciona a estatística pelo seguinte, porque se for colher os dados de diversos solos, a não ser que o município ou a área tivesse só um solo, para você fazer. Porque a estatística aí não funciona. Porque isso realmente, como ele disse, isso aqui é muito melhor do que outras áreas. Surgiu uma situação interessante aqui, destacada pelo Dr. Coelho, e que eu queria que ficasse como explicação para eles, porque o sistema brasileiro ele é aberto, né? Toda vez, Dr. Clínio, que a gente se deparar com a situação que o sistema brasileiro de classificação de solos ainda não contempla, o que é que eu tenho que fazer? Você tem que caminhar para o comitê as informações, colocando o perfil, com as análises, o que você tiver de material. É esse que tem que ser feito. Eu já anotei aqui, estou levando para o comitê essas preocupações, porque o sistema é dinâmico. O sistema brasileiro de classificação de solo é um sistema que está sendo desenvolvido até o 4º nível, já estamos começando a desenvolver o 5º nível, que é de família. O sistema é dinâmico. À medida que novas classes forem aparecendo, elas vão sendo incorporadas no sistema. Por exemplo, aqui nós temos uma classe nova, se considerar até nível de grande grupo, esse caráter único aí, úmbrico. Então nós vamos incorporando. O sistema, muita gente fala, mas isso aí não tem no sistema. Se não tem, ele vai ser inserido. Se é uma coisa diferente, que não está prevista no sistema, ela será inserida no sistema, porque ele é dinâmico, está em desenvolvimento, e nós já temos muita coisa, a nível de subgrupo principalmente, até de grande grupo, nova, que aparece. Então nós temos que considerar isso, e isso ser encaminhado, no caso que você perguntou, encaminha para o comitê com a descrição, análise, tudo que tiver. É bem-vinda, nós precisamos disso, de contribuição de todos que trabalham em pedologia. Como o senhor é do comitê, já está nas mãos. Não, eu já anotei. Eu estou aqui presente. Já está nas mãos dele aí. Pois bem, vamos convidar todos vocês, quem quiser.